E hoje, dia 21 de fevereiro, é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. E para nos explicar mais sobre a cidadania italiana, como conseguir as documentações, a gente vai conversar com a advogada Aline Giardini. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Obrigada por vir participar aqui pra gente, ainda mais nessa data toda comemorativa. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar conversando um pouquinho sobre a cidadania italiana, em especial hoje, né, que é o Dia Nacional da Imigração dos Italianos no Brasil, que a gente celebra 150 anos da imigração italiana no Brasil. Então, para nós começar, eu quero que você fale quem tem direito à cidadania italiana. A cidadania italiana possui o direito todos aqueles que é descendente de italianos, ou seja, essa descendência ela é transmitida de pais para filhos. E não existe limite de grau e nem de geração nessa cidadania. Então pode ser seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Sendo um italiano que nasceu na Itália, seja natural de lá, você já possui o direito à cidadania italiana. Isso acaba facilitando, então, na hora de conseguir a documentação, Aline? Facilita, né? Porque quando você constrói a sua árvore, né, genealógica, você descobre os seus antepassados, você acaba descobrindo quem é o italiano, se você realmente possui a descendência. Então você, portanto, tem o direito e você pode dar início ao reconhecimento da sua cidadania. Então, como conseguir essa cidadania italiana? A cidadania italiana existem três formas, três caminhos que você pode estar solicitando. A primeira é a via administrativa, através da via consular, mas hoje ela está praticamente inviável pela demora, né? Você sabe quando entra ali na fila, mas não sabe quando sai. Normalmente ela está de 10 a 15 anos. Temos também a via administrativa na Itália, onde você tem que mudar para a Itália, residir lá, fazer a solicitação da sua residência e depois da entrada ao reconhecimento. E também temos a possibilidade da via judicial. Essa via, hoje, ela é o melhor custo-benefício, justamente pelo tempo, né? Em até 2 anos você consegue regularizar todo o seu processo. E também que ela é mais fácil, você pode reunir demais familiares para participar junto com você, facilita a questão da documentação. Então, hoje a via judicial ela é bem benéfica. E como que é as vantagens de ser um cidadão italiano? Muitas pessoas devem estar se perguntando, tá, mas qual é a vantagem disso tudo? Sim, são inúmeras as vantagens, inúmeras mesmo. Dentre todas elas, em especial, a liberdade geográfica de ir e vir a qualquer momento, né, entre a Itália e o Brasil. Você, como uma cidadã italiana, você tem acesso a um passaporte. E com esse passaporte, você tem o passaporte mais poderoso do mundo. Você tem acesso a mais de 190 países da União Europeia. O estudo lá é um estudo de qualidade. Quem tem filhos, intercâmbio facilita bastante. Então, dentre essas inúmeras vantagens e benefícios que a cidadania italiana proporciona, garantindo oportunidade, liberdade, segurança, nós descobrimos que é a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos. E você falando isso agora, até me recordei que tem muitas pessoas que vão a turismo para a Itália e acabam se apaixonando e depois querem voltar para lá e residir, né? Então, isso que acaba também chamando a atenção para fazer a cidadania também. E quem tem esse direito é uma oportunidade, é uma oportunidade que abre portas, né? A cidadania italiana, a gente diz que ela abre portas e ela é até interessante a gente comentar. A cidadania italiana ela é a única no mundo que não tem limite de geração. Então, pode ser o seu avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô que você tem o direito. Ele sendo descendente de italiano, você possui o direito. E quanto tempo leva, Aline, para tirar essa cidadania italiana? Tem um prazo, assim, mais ou menos? Sim, o prazo do processo na via judicial, ele normalmente é de 12 a 24 meses, 2 anos, né? Mas tem casos que com 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, a gente já tem sentença nos processos, tá? Então, é um processo relativamente razoável o tempo, por conta, se a gente comparar com os processos aqui no Brasil, né? Temos processos aí de 5, 10 anos e ainda está enroscado. Então, o processo de cidadania italiana, ele é um processo rápido. E quais as documentações que precisa, então, para conseguir tirar essa cidadania italiana? As documentações, para retirar a cidadania italiana, entrar com o processo, a gente vai precisar de todos os documentos, do italiano até chegar ao requerente do processo, desde certidão de nascimento, casamento e óbito. Óbito seria uma certidão complementar.
mas ajuda no processo justamente para a gente comprovar essa descendência, essa linhagem, que realmente o requerente do processo ele tem um grau de parentesco com o italiano. E para conseguir essa cidadania precisa de um advogado? Torna isso mais fácil também, Aline? Torna, porque na verdade o processo de cidadania italiana na via judicial ele é perante o tribunal italiano, então um advogado italiano vai representar o requerente em todos os atos do processo, então precisa-se de um advogado. E o interessante da via judicial, até para a gente comentar aqui, um dos benefícios também é que em nenhum momento do processo você precisa sair do Brasil. Porque tem casos que a gente não consegue se ausentar do trabalho ou da família. Então, solicitar a cidadania italiana através da via judicial, você não precisa se deslocar, não precisa sair do Brasil durante o processo. Mas depois, né, tem que aproveitar. E eu ia te perguntar justamente isso, sobre então as vantagens de ter esse reconhecimento através da via judicial. É isso, então, um dos pontos principais. Isso, esse é um dos pontos principais, que você não precisa sair do Brasil. Você também pode incluir demais familiares no mesmo processo. Isso ajuda, inclusive, que você pode dividir custos com os seus demais familiares. Se você tiver filhos menores de idade, eles entram no processo sem ter custo. E também a vantagem do tempo, né? Um tempo de 2 anos é um tempo razoável. E Aline, os cônjuges, eles têm direito à cidadania italiana? Como funciona essa parte? Sim, os cônjuges eles têm direito, só que é um processo um pouquinho diferente, porque primeiro o marido ou a esposa, ele tem que ser italiano, então ele tem que ser reconhecido já. O cônjuge, ele pode pedir a cidadania italiana por matrimônio, mas ele precisa cumprir 2 requisitos. O primeiro é o tempo de casamento. 3 anos se não houver filhos e 1 ano e meio de casados se houver filhos. E o outro requisito é que ele precisa fazer uma prova em italiano nível B1. O nível B1 é o nível intermediário, então vai ter que estudar um pouquinho. Então fica um pouquinho mais complicado, mas a gente fala, para quem tem esse objetivo, deve correr atrás, como a gente falou, muitos benefícios e com certeza aí não vai se arrepender da escolha, né? Vale a pena, porque a cidadania italiana, ela abre portas, né? Abre caminhos. Com certeza. Vou te chamar mais vezes para você vir aqui, que esse assunto rende, a gente até tinha pautado outras perguntas, mas não ia dar tempo aqui. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço.